Pessoal, boa noite, né? Vamos iniciar nossa aula do dia 3 de fevereiro de 2021, nossa aula de número 02, então aula 02, dando sequência ao nosso conteúdo da disciplina de controlador lógico programável. Na aula de ontem a gente começou a falar e abordar um pouco da contextualização da automação industrial. Então nessa aula nós vamos estar aprimorando esses conceitos já estudados por vocês e iremos relembrar algumas definições sobre controle e processo de automação industrial, que fazem parte intrínseca do entendimento da inserção do controlador lógico programável nesses processos industriais. Então, a automação, nos dias de hoje, ela é algo que não tem como fugir do nosso cotidiano. Se nós lembrarmos o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos com a evolução da automação industrial nos processos, nós vamos perceber mudanças significativas nas nossas vidas. Vamos pensar em banco, por exemplo, né? Os bancos. Imagina hoje o que seríamos de nós se não tivéssemos condições de ter caixas eletrônicos e o internet bank no nosso celular, né? E o acesso pelo computador. Imagina o transtorno e o caos que seria nossas vidas. Então, a automação inserida nos processos de transações financeiras permitiu uma melhor flexibilidade e uma melhor segurança para o usuário. Nós observamos agora nesse período da pandemia, né, as pessoas que não tinham acesso à parte digital dos bancos, enfrentando filas enormes para poder ter acesso ao benefício lá da bolsa lá do Covid dado pelo governo federal. Então a automação ela está intrínseca em todos os processos. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, não é comum ter frentista, você mesmo abastece o seu carro. A gente vê isso em filmes constantemente. Então são profissões que deixam de existir em virtude da inserção da automação. Mas a profissão deixa de existir, mas outras profissões são criadas, né? E na indústria, né, nós estamos com conceitos aí de indústria 4.0, que é uma nova revolução industrial que está acontecendo. Nós tivemos uma revolução industrial em que nós saímos, né, do trabalho manual, né, de força física e de força animal para a máquina a vapor. Nós tivemos uma outra revolução industrial que saímos da máquina a vapor para a utilização da energia elétrica. Nós tivemos uma outra revolução industrial que foi a inserção do computador no processo industrial, e a gente aí fala dos controladores lógicos programáveis, né, dos CLPs. E nós temos agora uma outra revolução industrial que é a inserção de realidade virtual, que é a criar uma forma de que as máquinas se comunicam entre si, ou seja, uma maior autonomia, maior independência dos processos produtivos através de uma inteligência artificial, através da implantação de recursos da indústria 4.0, que você já deve ter ouvido falar, que depois a gente pode até montar uma aula a respeito disso, a tipo de informações extras, né? Informação extra dos conceitos do que está acontecendo no mercado. Então aqui a gente tem um exemplo de automação residencial, e isso a gente já vê em várias edificações, tá? Porque casas em condomínios de luxo, o pessoal já não abre mão de ter sistema de identificação de biometria nas portas, né? Você está acessando, monitoramento de câmera que você consegue ver através do seu telefone.
programação de irrigação de jardim, ajuste de temperatura controlado automaticamente, controle do sistema de áudio, né? E várias outras funcionalidades, né? Cabeamento estruturado, ou seja, tem uma rede montada aqui dentro e esses equipamentos tendem a se comunicar. E na indústria, né? Na indústria automobilística, foi a pioneira na questão de automação industrial. A gente vê que o processo, né, de fabricação dos veículos são todos feitos por robô. Então a gente fala aí da Revolução Industrial, eu tinha citado, né? É um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu para o mundo a partir do século XIX, que foi justamente essa mudança aí do conceito da máquina a vapor. Henry Ford, na década de 20, ou seja, em 1920, ele cria a inserção do processo automatizado, tá, nas fábricas de veículos. E na década de 60 a gente tem os microcontroladores, ou seja, com o surgimento dos transistores. Nos Estados Unidos tem uma região chamada Vale do Silício. Depois quem quiser estar procurando isso no YouTube, é interessante, tá? Então, pessoal, se a gente for olhar a questão do Vale do Silício nos Estados Unidos, um grande percursor para o avanço tecnológico que nós tivemos no mundo e justamente o surgimento dos computadores foi justamente a evolução dos transistores, tá? Os transistores são o elemento principal de evolução dos componentes eletrônicos que nós temos hoje aí disponível para a nossa atuação. Então, qual foi o objetivo da automação? Controle de qualidade eficiente, porque a gente sabe que quando o homem ele é responsável de forma manual em criar um determinado produto, fabricar um determinado produto, ele não consegue fazer um produto igual numa linha de produção, então vai sair produtos diferentes. Então, no dia que a pessoa está triste, ele vai fabricar de um jeito, no dia que ela está alegre, vai fabricar de outro. Então, a questão de expertise, né, de habilidade, então a qualidade ela fica prejudicada. A compensação automática de deficiências do processo. Então, o próprio processo ele gera algumas certas deficiências e com isso o processo de fabricação automatizado vai proporcionar processos de fabricação sofisticados e de flexibilidade. Então, eu ganho velocidade, produtividade, com isso eu consigo ter menor preço de venda, né? Então a gente sabe que a maioria das pessoas, né, hoje o mundo, né, nós temos aí bilhões de habitantes e quanto maior for a flexibilidade e velocidade do meu processo de produção, eu consigo reduzir o custo desse meu produto e ter mais acesso às pessoas adquirindo. Então imagina se a gente tivesse que fabricar uma televisão de forma totalmente manual. Nós não conseguiríamos agregar um valor de preço que já não é tão barato para ser acessível à maioria da população. Então inovações frequentes no produto. Então a gente consegue ter uma inovação e melhorar essa atividade dos equipamentos. Produção de pequenos lotes de produtividade. Produção de pequenos lotes de produtividade. Produção de refúgio zero. Pessoal, desculpa aí, se a gente está gravando a aula aqui, costuma ter umas interferências. Então, produção de pequenos lotes de produtividade. Produção de refúgio zero. Redução de estoques e viabilidade técnica, processamento imediato de grande volume de informações e limitações do homem. Então, né, o que acontece? Redução dos estoques e viabilidade técnica. No momento que você consegue ter uma produção rápida e eficiente, não é mais necessário você ter grandes estoques.
produção de refúgio zero, desperdício, né? Então, quando você tem uma produção com qualidade, você evita o desperdício. Então, o que nós temos em um processo industrial, né? Dentro de um conceito importante da automação? Nós temos um processo que a gente quer controlar. Esse processo, eu vou ter que um controlador, que é o meu cérebro, e nós vamos ter elementos sensores que vai captar informações do que está ocorrendo no processo. Esses sensores vão mandar essas informações para o controlador, que vai fazer comparações com o que é o normal. Então vamos imaginar a temperatura normal desse processo para fabricar chocolate quente é 20 graus, o leite tem que estar em 20 graus. Então, se o leite está em 20 graus, o sensor vai mandar essa informação de 20 graus, o processo está ok. Se o leite está a 30 graus, né, ou a 100 graus, esse leite vai começar a evaporar. Então, tem que criar algum elemento atuador, vai ter que ser inserido para abaixar essa temperatura e retornar ela a 20 graus. Ok? Então, essa que é a condição do controle. Então, o processo, né, evolui progressivamente, se constitui por uma série de ações controladas e objetiva um resultado particular. Então, aqui a gente tem, né, informações de indicador de pressão, válvulas, aqui até um medidor de fluxostatos. Então, a gente tem uma gama de instrumentos que aí vocês viram na aula de instrumentação, que vai fazer essa parte de quê? Coleta de informação, tá? Então, há vários instrumentos de coleta de informação. E essas informações são direcionadas para onde? Para o CLP. Então, olha só. E através de quê? De cabo. Existem condições de levar via rádio, né, sistema wireless, mas a forma mais segura mas que vai ingerir mais segurança na análise e das informações dos dados do processo é cabeamento. Então, os sensores, né, então faz parte aqui dos elementos de informação sensores, né, mede o desempenho do sistema, sente as mudanças dessas variáveis. Então, quando você vai tomar banho, né, você vai lá tomar banho, você tem uma ideia de temperatura. Então, quem é o seu elemento sensor? Geralmente a gente coloca a mão na água do chuveiro e verifica a temperatura. Olha, está quente ou está fria? E você vai atuar nesse sistema, né? Então, o seu cérebro vai processar a informação. Então, olha só, o seu cérebro é o CLP. Então, você chegou, colocou a mão lá no chuveiro, na água, e percebeu, olha, a água está quente. Automaticamente, se a água está quente, o seu cérebro processou que a água está quente, o que você vai fazer? Aumentar a vazão de água. Você vai injetar mais água no chuveiro com o objetivo de abaixar a temperatura. Então, seu elemento atuador é o registro do chuveiro, é a sua válvula. Aumentou a vazão, você checa novamente, a temperatura ficou na temperatura ideal para o seu banho, você vai dar continuidade ao processo aí de limpeza do seu corpo. Então, essa que é, né, a ideia aí do elemento sensor e da contextualização do CLP. Então, elemento, né, atuador, a gente tem motores, a gente tem válvulas, registros e vários outros componentes. E o foco da nossa disciplina, que são os CLPs, né? Ele é responsável por receber os dados dos sensores, processados a partir de uma forma de controle e atuar na saída do sistema. Então, ele vai receber esses dados e vai atuar. Então, ele vai coletar as informações, vai fazer as análises e vai gerar uma atuação no seu sistema. Então, aqui a gente tem uma caldeira, né? Essa caldeira aqui, a gente tem um medidor aqui um transmissor de medição de nível, tá? Eu tenho uma fonte aqui de alimentação e aqui eu tenho uma informação de 4 a 20 mA, que está
recebendo a informação aqui no meu CLP, meu cartão de entrada analógico. Então, a mudança do nível, né, de indicação de nível dessa caldeira vai ser medida aqui. Então, se está 4 mA, está indicando o mínimo, nível mínimo, ou nível 0. E 20 mA está indicando o nível máximo. Então, esse ranger de 4 a 20, eu vou conseguir medir o nível nessa caldeira. O CLP, ele está com a informação. Então, vamos imaginar que o meu processo aqui, para mim atuar, esse nível aqui tem que ficar dentro de 100 litros, né? Então, 100 litros é a condição minha de estar atuando. 100 litros equivale a 20 miliamperes, ok? Então, quando essa corrente chegar próximo de 20 miliamperes, o meu elemento atuador, que é essa válvula, ele tem que abrir essa válvula. Então, olha só, o CLP pegou a informação, ele está programado com set point, então quem faz isso é um homem, né? Nós vamos programar ele para isso. No momento que ele atingir os 20 miliamperes, o que tem que é a indicação que a caldeira está cheia e essa válvula vai ter que abrir. Então o CLP ele contextualiza essa condição de operação. Então é um elemento de receber informação e de saída. Automação industrial, né? Sistema de controle. Então a gente tem um sistema de controle em malha aberta, onde a resposta de entrada passa pelo dispositivo e passa pelo sistema e a saída. Na malha fechada, você tem uma realimentação. Então o que acontece? Na malha fechada eu tenho um set point. Então, se a gente for pensar aqui no exemplo simples, né? Uma malha aberta é uma malha onde você não precisa de realimentação da saída para poder fazer comparação. A malha fechada, eu já tenho uma realimentação, faço uma comparação e o meu controlador vai atuando de acordo com essa configuração. Então, um exemplo de malha fechada. Um bom exemplo de malha fechada, de malha aberta aqui é uma máquina de lavar roupa, né? Você coloca o tempo, o dispositivo atua, o sistema e a roupa sai limpa. Um sistema de malha fechada é você tomando seu banho. Você vai fazer a comparação de saída. Se a temperatura não estiver dentro da condição que você deseja, você vai estar atuando, fazendo a comparação e mexendo no controlador. Então, variáveis de processo, né? Set point, gente, o que é o set point? O set point é aquele valor onde que você coloca que seu processo tem que trabalhar de forma ideal. Então, é um elemento de comparação. Então, se eu tenho uma variável de campo, olha, uma temperatura de 20 graus de um determinado líquido, de um determinado processo, é o normal. Então, 20 graus, eu tenho que manter em 20 graus esse líquido. Então, qual que é o meu set point? 20 graus. Então, meu CLP ele vai ficar setado, né? Ele vai ficar com esse valor 20 graus. Se chegar a uma temperatura maior do que isso, o CLP vai identificar e falar, olha, está maior do que a temperatura ideal do processo. E vai processar essa informação e vai ter uma linguagem de programação, né? Uma série de itens em que ele vai atuar. Tá? Ele vai atuar para controlar isso. Então, as variáveis manipuladas, tá? É justamente temperatura, entradas liga, desliga, sensores, né? Com entradas digitais. Então, nós temos aqui, olha, entradas digitais, entrada analógica, saídas analógicas, entradas analógicas. Então, o CLP, né? A gente vai enxergar que cada cartão, eu já comentei isso na aula passada, vai ter entrada digital, entrada analógica, saída digital e saídas analógicas. Então, cada CLP vai ter vai ter esse cartão. Então, inicialmente utiliza-se dispositivos né? Inicialmente se utilizava os dispositivos eletromecânicos do tipo relés e contatores no processo industrial, o que nós comentamos também na aula nossa de ontem. Usava os relés e contatores. Não é que eles foram abolidos, tá, pessoal? Você não liga um motor,
Às vezes você precisa de ter relés de interface, são os contadores, então eles são utilizados. Porém, a gente não precisa de criar toda aquela lógica de intertravamento entre eles. Então isso facilitou muito a manutenção, achar defeitos e a montagem desses dispositivos, tá? E segurança. Então, com o passar dos anos, os circuitos lógicos tornaram-se mais rápidos, compactos e capazes de receber mais informações de entrada, atuando sobre o maior número de dispositivos de saída. Então, surge os microprocessadores, que são as unidades controladas de processo, responsáveis por receber informações da memória dos dispositivos de entrada e, a partir dessas informações, desenvolver uma lógica para acionar saídas. Então, com o desenvolvimento e a utilização dos computadores, né, aplicada à indústria, a gente conseguiu fazer uma lógica de programação. Então, vai ter uma variável de entrada, essa variável de entrada será tratada da forma que aquele processo deve agir e vai ter uma saída para atuar. Então, até na década de 60, a utilização dos relés eletromecânicos era praticamente única. Então, a gente vê, né, os painéis, né, para cada saída, atuação, precisaria sempre de um relé de interface. E hoje aqui, esse aqui é um CLP dedicado, tá? Compacto tipo que nós temos aí na escola, o qual comentei, não tem mais necessidade, a gente não tem vários relés, a gente só tem aqui os contadores de força, olha. Então esses contadores, eles continuam existindo, que vai estar acionando a máquina, o motor lá em campo. Mas os demais relés, né, eles foram eliminados. Então você não precisa de fazer aquela contato 13, 14, 12, 16, o botão entra, olha, toda a interface de botões de campo está vindo aqui nos cabos de entrada. Então aqui está vindo a minha interface. Eu não preciso de criar selo, né? Selo lá no diagrama de comando. Eu não preciso disso aqui. Eu vou criar esse selo aqui dentro na minha linguagem de programação. Com o advento dos dispositivos microprocessados, vieram controladores lógicos programáveis, onde a forma básica de programação é oriunda da lógica de programação dos diagramas elétricos a relés, próprio para ambientes industriais. Os controladores realizaram uma rotina cíclica de operação que caracteriza o funcionamento e operam apenas em variáveis digitais, efetuando controle discreto. Então, o que é o CLP, né? Equipamento eletrônico que usa uma memória programável para armazenar instruções e implementar funções como lógica de sequenciamento, temporização, contagem e aritméticas para controle de máquinas e processos. Então, o controlador lógico programável, a grosso modo, a gente pode falar que é um computador. Tá? Ele é um computador. É um equipamento eletrônico digital, ele tem a parte de hardware e softwares compatíveis para aplicações industriais. Substitui os sistemas que usavam relé interconectados e sistemas de controles lógicos e temporizados. Então, o que acontece? Olha, eu tenho chips dentro desses PLCs, esses chips vão armazenar uma programação. Então, aquela lógica de programa, né, que a gente fazia contato a relé, nós vamos substituir e injetar na memória do PLC. Quais são as vantagens do uso do CLP? Menor espaço, então, ou seja, nós tivemos a robustez, né, dos painéis ficaram menores, nós conseguimos diminuir isso, menor consumo de energia elétrica, são reutilizável, é programável. Quando eu falo reutilizável, aquele processo finalizou, eu posso aplicar ele em outro, que eu vou deletar a memória dele e programar de acordo com o processo que é necessário, né, um novo processo. Maior confiabilidade, maior flexibilidade, maior rapidez na elaboração de projetos, interface de comunicação com outros CLPs e computadores. Então, os pequenos controladores normalmente, né, eles são compactos, eles têm a necessidade de ter uma fonte de alimentação. Então, todo CLP tem uma fonte de alimentação, ele tem um processador, ele tem memória e tem unidades de entrada e saída. Tá? Então, ele tem a parte, geralmente aqui de cima são os input e aqui os output, que são as saídas. Essas entradas vão variar de acordo com
com seu sinal de campo. Então, quando você vai comprar um CLP, você vai especificar um CLP, você tem que ter noção das quantidades de entradas digitais, de entradas analógicas que você precisa e as quantidades de saídas e entradas analógicas. Eles são montados em racks, né? Então, o CLP, que eu tenho um CLP Siemens, ele é montado em rack, que é numa estrutura, fixados em trilhos dentro de gabinetes conectados por sockets. Então, a estrutura de um CLP, como comentei com vocês, ele tem uma bateria, ele tem uma entrada, tem uma bateria, vai ter uma memória RAM, que é do programa do usuário. Então, essa memória RAM ela está fixa lá que é justamente o programa que você vai utilizar, onde suas informações serão registradas do software. Então, é uma memória RAM que ela vai ser deletada, você pode deletar ela, por isso que é uma memória RAM. Nós temos o barramento de endereço, o barramento de controle, tá? Então, há essa comunicação entre esse barramento, uma unidade de processamento de controle. Então, a gente tem aqui aonde é controlado essas variáveis, um relógio de tempo, né? Então a gente tem que ter esse ciclo de informação, né? Quanto tempo processa essas informações para atuar no meu sistema. Então a gente pode estar tudo automatizado, mas se eu aperto um botão de emergência e ele demora 10 segundos para o atuador ser acionado, esse CLP não tá legal. Eu tenho que ter velocidade dessas informações. Então meu tempo, a memória ROM do sistema, tá? Onde vai estar ali o software. Então, se a gente imaginar um computador, né? O computador ele tem a memória ROM, onde que vai estar o software ali, a plataforma sua de programação. Vamos imaginar, por exemplo, que no computador a gente tem o Windows, né? Que é a nossa plataforma para instalar os demais programas. A memória RAM de dados, das informações, e as unidades de entrada e saída, tá? E uma IHM, que é o painel de programação. Então, ou seja, aonde você vai estar, seria o seu teclado, aonde você vai estar visualizando essa sua programação. O barramento de sistemas de entrada e saída, né, e os canais de entrada, que são o optoacoplador, e as interfaces de sanadores são os canais de saída. Então, a estrutura de um CLP, né, olhando aqui em blocos, ela é formada resumidamente dessa forma. Pessoal, acho que dá para finalizar aqui. Então, olha só as entradas, né? Então, o que eu tenho de entradas aqui? Olha, uma estrutura básica aqui novamente. Eu tenho entradas botoeiras e sensores, são entradas digitais. Tem termopares, né, que eu estou medindo temperaturas analógicas, sensores, tradutores e encoders, os módulos de função. Quem tiver com dúvida entre o que é um sinal digital, analógico, nós vamos estar conversando isso aí na nossa mentoria, tá? Nas nossas lives. Então a gente pode estar abordando esses conceitos. Memória RAM e ROM, a unidade de processamento e as saídas. Então aqui eu vou ter saídas digitais, que vai ser relés, sinalizadores, ou seja, contatores, né, lâmpadas, as analógicas, que vai atuando aqui em válvulas, e os modos de fusão, servomotores, controladores e etc. Então, considera-se sinal recebido pelo CP a partir de dispositivos e componentes externos, como pontos de entrada, microchaves, botões, termopares e relés, etc. Então, são as entradas digitais. Então, as entradas digitais, né, possui dois estados, né? As entradas digitais possuem dois estados, que é o 0 e 1, ligado e desligado. E as analógicas vão variar aqui de 0 a 10 volts, de menos 10 a 10, de 0 a 20 milipoles e 4 a 20 miliamperes. Os pontos de saídas, né, são dispositivos aqui que podem ser lâmpadas, solenoides, motores. Então a gente tem as saídas digitais também, que é de 0 a 1, e as analógicas, que vão variar de acordo com 4 a 20, 0 a 20, de 0 a 10 e menos 10 a 10.
Pessoal, então a gente tem aqui, de uma forma resumida também, a questão do ciclo de estrutura básica do CLP. Então a gente tem aqui a inicialização, a leitura das entradas, o programa e a atualização de saídas referidas, e isso aqui vai sendo realimentado, tá? Então isso aqui que vai gerar a nossa velocidade de ciclo, ok? Pessoal, segue então a nossa aula introdutória de CLP, agora falando um pouco mais do componente CLP, e ao longo do curso a gente vai avançando. Eu vou dar uma olhada na apostila também, vou indicar a apostila para vocês aí, para estar fazendo uma leitura complementando esse aprendizado dessa aula de hoje. Peço desculpas, vocês vão perceber algumas falhas de gravação, alguns ruídos. Peço desculpas, mas infelizmente eu não tenho estúdio, né? Então a gente acaba tendo essas interferências aí no áudio, tá? Como comprometido, uma aula de 30 minutos, com foco bem resumido, de uma forma bem sucinta, abordando o conteúdo. Um abraço para vocês e uma boa noite.